Beleza. Tá. Vocês estão vendo? Tudo certinho? Sim. Beleza. Tá, então 51 ela fala, abaixo da função e sua respectiva aproximação linear, em algum ponto. Né? Use a informação dada em cada caso para determinar as coordenadas do ponto P. Tá, entendi. Então aqui, o que a gente sabe, né? Vamos fazer pelo menos A, talvez a gente faça mais do que A. O que a gente sabe? A gente vai partir do fato de que a aproximação linear ela é dada por um L de P, né? De XY, que ele vai ser del, deixa eu ver essa barra bonitinha, del F del X, no ponto x0, y0, né? Vezes x menos x0, perdão, x menos x0, né? Mais del F del Y, no ponto x0, y0, y menos y0, né? E tem também o valor da função no ponto, que eu esqueci de colocar aqui no começo, né? E aqui eu tenho também o valor de f de x0, y0, né? Então essa aqui é a expressão que a gente tem para calcular aí o cara, né? Para a gente calcular a aproximação linear. Então o que a gente vai fazer? A gente sabe que isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a essa parte do enunciado, né? E aí a gente vai tentar igualar as coisas para ver se a gente consegue determinar quem que são os valores lineares, né? Então quem que vai ser esse cara e quem que vai ser esse cara. Se a gente conseguir determinar isso, a gente consegue determinar qual que é o ponto. A ideia é essa. Vamos ver o que dá para fazer. Eu não fiz esse exercício ainda não. Então eu sei que f de x0, y0. Mas vou copiar isso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual, né, a 2. Vou colocar na ordem aqui, menos 2, menos 2x, mais 2y. Aqui eu vou fazer uma distributiva com esse valor. Tá? Para poupar um pouco de espaço, eu vou chamar isso aqui, essa parte aqui, ó. Vou chamar de fx, de x0, y0, tá? E para o y a mesma coisa, só para poupar um pouco de espaço. Então, quando eu fizer essa distributiva aqui, eu vou ter f de x0, y0, mais fx de x0, y0, vezes x, mais fx de x0, menos, né, perdão. Quando eu faço distributiva fica menos. Menos fx de x0, y0, vezes x0, mais essa parte aqui agora. Então, fy em x0, y0, vezes y, menos fy x0, y0, vezes y0, né? E aí isso aqui vai ser igual a menos 2, menos 2x, mais 2y. Né? Então, o que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho que isso aqui acompanha o x, tem que ser igual a menos 2. E isso aqui que acompanha o y tem que ser igual a mais 2. Né? E o resto tem que ser igual a menos 2. Então, se eu for montar um sisteminha aqui, eu vou ter que... Vou até escrever com as cores que eu destaquei aqui, para ficar bem visível, né? fx de x0, y0 tem que ser igual a menos 2.
fy de x0, y0 tem que ser igual a 2, né? E tudo que sobra vai ter que ser igual a menos 2 também. Então, f de x0, y0 menos fx de x0, y0 vezes x0 menos fy de x0, y0 vezes y0 tem que ser igual a menos 2, né? Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a função original, eu vou tirar o fx e o fy e ver se só com isso eu já consigo determinar qual que é o valor do ponto. Então aqui, vou até fazer uma separaçãozinha. F de x e y é x quadrado mais y quadrado. F de x y igual a x quadrado mais y quadrado. Aí eu tenho então que fx vai ser 2x e fy vai ser 2y, né? Simples, derivada simples. Tombo 2 aqui, o y não depende de x, então ele sobe. E no outro é a mesma coisa, tombo 2 do y, o x não depende de y, então ele sobe. Então aqui o que eu tenho? Daqui eu vou ter que 2x, 0, tem que ser igual a menos 2. Logo, x0 tem que ser igual a menos 1. E daqui eu tenho que 2y0 tem que ser igual a 2, portanto, o y0 tem que ser igual a 1. Né? E aí eu posso até substituir aqui na terceira para ver se faz sentido. Então vamos ver se faz sentido substituindo na terceira. F de x0, y0 sendo menos 1 e 1 vai dar 2. Né? Menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1 mais 1, dá 2. Menos, aqui faltou um x. Fx de x0, y0, então vai ser 2 vezes menos 1, então menos 2 vezes x0, que é menos 1, menos, né? Estou escrevendo em preto, deixa eu voltar aqui para o preto. Então, menos, aqui dá menos 2, x0 é menos 1, menos, aqui vai dar 2, y0 é 1, isso aqui tem que ser igual a 2, a menos 2, né? Então aqui eu tenho 2 menos, temos um problema aqui, vamos ver onde é que a gente errou essas contas. Menos com menos, mais com menos, menos, menos 2, não, tá certo, né? Menos 2, então esse menos corta com esse, e aí então eu tenho aqui menos 2 é igual a menos 2. Então, contemplou a terceira equação, o sistema está resolvido, e o ponto em questão é esse, né? O ponto vai ser x0, y0 igual a menos 1, 1. Certo? Foi isso que você chegou? Foi sim, foi sim. Obrigado. Se você não for fazer mais nenhum da 51, você poderia fazer a da 67, por favor? Pode ser, pode ser. Deixa eu dar uma olhada só. Aqui a ideia deles é toda a mesma, assim, né? Sempre faz esse processo aqui que vai dar certo. Ricardo levantou a mão? Na lista do professor Eugênio Massa, eu fiquei com um pouco de dúvida na lista 15, exercício 12, que envolve limite junto com a polinômio de Taylor. Você poderia olhar, por favor? Tá. Então deixa eu só fazer o 64, que o Marcos falou antes, e aí depois a gente já vai para ele, tá? Foi 64, Marcos? 67, né? 67 e o A, né? Isso, tá. Beleza.
Bom, nenhuma dúvida então nesse 51? Ok, então vamos pro... Então aqui ainda estamos na lista 2, exercício 67A. Seja um f de xy igual a essa função, e P1 é um polinômio de Taylor de ordem 1 em volta de 0, 0. Avalie o erro que se comete na aproximação, né? Então aqui, basicamente o que a gente vai fazer é aplicar a fórmula do erro, tá? Então a gente tem, assim, a gente tem uma forma que a gente erra o erro para cima, né? Então a gente fala qual que vai ser o erro máximo, e a gente tem uma forma de determinar mais precisamente, tá? Que é o seguinte, aqui a gente pode fazer o erro, vou chamar o erro de E aqui, tá? E de P, a gente pode escrever ele como sendo 1 sobre 2 fatorial vezes M, tá? Eu vou até checar aqui a fórmula para não falar bobeira. Um segundo. Cadê? M, tá, x mais y ao quadrado, né? X mais y ao quadrado. Essa aqui é uma forma da gente determinar o erro, né? Em que o M vai ser o maior valor dentre as derivadas parciais de ordem 2, né? Ou a gente pode fazer da seguinte forma, que eu prefiro sempre fazer dessa forma, tá? Que é o seguinte, 1 sobre 2 fatorial. Daí aqui a gente coloca f de x no ponto f de x em x barra y barra. Só um segundo que eu estou olhando aqui nas minhas anotações, que eu resolvi um exercício bem parecido com esse. X menos x0 ao quadrado, né? Mais 2 vezes f de xy, x barra y barra, x menos x0, y menos y0, né? Mais f de y. Então dá para ver que tem um padrãozinho, né? X barra y barra y menos y0 ao quadrado. Certo? Aqui é bom falar que esses valores estão em módulo, tá? Porque tanto faz se ele é para cima ou para baixo. E aqui, como é que a gente avalia então esse f de xx para o x barra y barra e os outros é que vira a parte mais trabalhosa do exercício, né? Então, basicamente, a gente tem que calcular as derivadas parciais de ordem 2 aqui. Então, fx vai ser e elevado a x, né? Fy vai ser 5. Estou olhando aqui para a função. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, aqui no fx. A derivada de 5y em relação a x é 0, e em relação a y é 5, e o e não influencia, né? Aí as de ordem 2, a gente tem fxx, que é o próprio e elevado a x, né? Fxy é 0, né? Porque 5 não depende de y. E f de y vai ser também 0, né? Porque o 5 não depende de y. O 5 é uma constante. Então aqui, o erro vai ficar bem simples, né? O erro de P em relação a xy vai ser... Então aqui a gente usa esse próprio e elevado a x, tá? No x barra y barra. Então o erro ele vai ser menor ou igual. Aqui eu deveria ter posto menor ou igual também. Menor ou igual aqui. O módulo de 1 sobre 2 vezes e elevado a x vezes x menos x0. Como eu estou no ponto 0, 0, x0 é 0,
Então, vezes x. Aqui é zero, né? Porque o f de x, y é zero. E aqui também é zero, porque o f de y, y é zero. Então, esse lado da equação fica é elevado a x sobre 2. Né? Então, esse aqui é o erro máximo que a gente comete quando a gente faz a aproximação de ordem 1. Tá? E faz sentido eles fossem em função de x, né? Porque se a gente fizer a linearização aqui, o polinômio de Taylor de ordem 1, o que a gente tem? Ó? A gente tem que o P1 em relação a xy, ele é o valor da função no ponto, né? Então aqui vai ser 1 mais, quer dizer, é elevado a zero dá 1, né? 5 vezes 0 dá 0, então 1 mais f de x, fx no ponto 0, 0, então mais 1 vezes x, mais fy vezes y, né? Fy é 5, então aqui fica 5y. Ou seja, em relação a y, a aproximação vai estar sempre correta. Né? A nossa variação vai ser em relação ao x. Então o erro ele só depende de x aqui. Só uma observaçãozinha. Né? E aí, então, esse é Pedro, o... Oi. não seria x quadrado elevado a x vezes x quadrado? Verdade. Aqui é quadrado e aqui é quadrado, né? Por causa do quadrado aqui. Isso mesmo. E aí ele fala pra gente olhar nessa região, né? No x menor ou igual que 0,01. Então aqui a gente coloca esse 0,01 no lugar do x, né? E aí a gente vai ter, então, que o erro... Eu tenho o costume de colocar 2 barrinhas por causa de GA. Enfim. O erro nessa aproximação aqui, ele vai ser menor ou igual que... Deixa eu ver quanto dá, elevado a 0,01. Dá quase 1. Né? Então, vai ser menor ou igual que elevado a 0,01 vezes 0,01 ao quadrado sobre 2. Né? Esse elevado a 0,01 dá 1,1. Né? Então, isso aqui é aproximadamente 0,01 ao quadrado vezes 1,01. Dá 1,01. Dá quase nada, tá? Dá uma 0,0001. 0,000101 sobre 2. Que é um erro pífio. Para esse... Dá 5,05 vezes 10 a menos 5. Então esse é o erro que a gente comete quando a gente faz essa aproximação linear dentro desse intervalinho bem pequeno. Né? Se É um fosse erro usada bem... aquela fórmula de M, apareceria o Y, no caso, na fórmula do erro também, certo? Se a gente fosse usar o M... Sim. Cara, na verdade, não. O que ia aparecer é o E elevado a x em todos esses caras aqui, ó. Porque o M, ele é o maior valor dentre esses aqui, ó. Eu escolho o maior valor desses três. Né? Então aqui o fxy dá zero, o fy dá zero, o fxx dá E elevado a x. Então quando a gente usa a fórmula, eu ia ter o E de P menor ou igual que 1 sobre 2 fatorial vezes E elevado a x. Aqui x, é verdade, apareceu y, sim. X mais y ao quadrado, né? Aí aqui tem o y. Não tinha pensado nisso. Aí aparece o y, é verdade. Então, o erro, quando a gente calcula por essa fórmula mais simples, né? Ele vai dar 1 sobre 2 elevado a x. X mais y ao quadrado. Eu acabei de escrever a mesma coisa que tinha escrito em cima. Então, eu vou substituir aqui pelo 0,01. 0,01. Aqui eu ia ter 0,02, né? Que é o máximo que eu tenho aqui quando eu somo o x e o y ao quadrado. E aí vai dar um pouco maior, né? É elevado a 0,01 vezes 0,02 ao quadrado.
sobre 2. 0,0002. Aí nesse caso aqui dá 0,0002. Então, quer dizer, deu um erro que parece ser maior, porque essa fórmula ela pega o erro, ela aproxima o erro, como é que eu posso dizer isso? Ela estima o erro com uma taxa de erro maior, sabe? Então, tipo, nessa primeira forma eu tenho o erro mais próximo do erro real e aqui eu tenho um erro mais exagerado, vamos dizer assim. Faz sentido? Certo, entendi. Pedro, então no caso eu não preciso considerar que, por exemplo, x ele é maior ou igual a menos 0,01, caso módulo. Posso colocar o 0,01 direto, porque do jeito que eu fiz eu pensava que era para, por exemplo, fazer o erro menor ou igual a isso aqui que deu a mesma coisa e maior ou igual a... Entendeu? É que a gente está trabalhando sempre com módulo aqui, né? Uhum. Aí, tipo, isso significa. Eu não sei se é isso que você está dizendo, na verdade. No caso, Colocar um módulo. eu tava pensando, porque ele fala na região A, em que o módulo de x é menor ou igual a 0,01. Aí eu considerei no caso, o mínimo de x, que era menos 0,01, e o máximo, que é 0,01. Então, no caso, não precisa, só precisa considerar o máximo. Não precisa, porque aqui, se você usar o mínimo, você vai ter a mesma resposta com um menos na frente, né? Você É, vai ter que o erro ele vai estar entre menos 5,05 vezes 10 a quinta, e 5,05 vezes 10 a quinta. Né? ah, Que é o que representa a gente colocar os módulos. é porque quando eu vi que, por exemplo, o x, eu coloquei o x na minha resolução, x menos 0,01, no caso, o expoente da exponencial ia ficar diferente, né? É verdade. Não dá exatamente isso, mas. Deixa eu pensar. Você fez aqui o módulo de x menos 0,01? É isso que você fez? Não, eu só tirei essa desigualdade do módulo. Eu coloquei x menor ou igual a 0,01 e Entendi. x maior que menos 0,01. Aí eu considerei um valor máximo para o erro e um valor mínimo, mas não é necessário, né? Quanto que deu? Deu exatamente isso. No caso, o máximo deu isso aí, que resultou, e o mínimo deu o, deu nessa mesma estrutura, só que com o exponencial menos 0,01. Tá. Nesse caso dá bem parecido, né? Porque menos 0,01 também aproxima muito de 1. E aí acaba ficando quase o mesmo resultado. Essa me pegou um pouco nessa. Eu acho que não precisa, tá? Porque vai dar sempre coisas muito próximas. Até porque o intervalinho vai ser sempre pequeno. Ah, tá ok. Tá? Mas era isso mesmo. Obrigado. Eu acho que só fazendo com o valor máximo dá certo. Ok. Mais alguma dúvida nele, gente? Comentários? Tudo certo, então? Vou escrever alguma coisa, vou ter que sair. Beleza, Marcos. Bom descanso aí. Ricardo, você tinha pedido um, né? Da outra lista? Sim, a lista do professor Eugênio Massa, lista 15. Lista 15. Tá, já abro ele aqui. Falando em lista 15, a resposta que eu te mandei no e-mail do outro fez sentido? Sim, parece que ele usou um valor de M diferente para cada parte do binômio. É isso mesmo. É o que eu fiz aqui, né? Nesse 67. Ao invés de eu usar o valor de m, eu usei as derivadas parciais para cada cara.
Lista 15. O exercício é o 12? Isso. Calcule o polinômio de Taylor de ordem 2 de cosseno de x cosseno de y. Desculpa, perdão. É o 11, na verdade. É o 11, tá? Calcule o polinômio de Taylor. Tá. Então aqui é da lista 15 do Eugênio Massa. Calcule o polinômio de Taylor de e elevado a x seno de y no ponto 00 e avalie os seguintes limites em função do parâmetro alfa maior que zero. Tá. Daí a gente vai. Eu fiquei com dúvida, porque, tipo, esse numerador, quando aproxima para o polinômio de Taylor, ele vai dar y, tipo, vai dar aproximadamente y. Eu só não entendi muito bem como que essa aproximação vai ser usada para calcular esse limite, porque, tipo, teoricamente, você não poderia aplicar o limite, no caso, só em uma parte do termo. Tá, vamos ver o que acontece. Eu também não fiz esse exercício antes, a gente vai pensar nele aí. Polinômios de Taylor de ordem 2, então a gente vai precisar das derivadas parciais de ordem 2, né? Fx é elevado a x seno de y. Fy vai ser elevado a x, derivada do seno é cosseno, né? Cosseno de y. Fxx elevado a x seno de y. Fxy vai ser menos e elevado a x seno de y, né? Fyx vai ser... Pera, acho que eu fiz errado isso aqui. Fx em relação a y vai dar e elevado a x cosseno de y. Fyx vai dar menos e elevado a x seno de y. E Fy... Não, estou fazendo tudo errado. Fy em relação a x da elevado a x cosseno de y tem que ser igual a outro, né? E Fy, agora sim, menos e elevado a x seno de y, né? A gente quer tudo no ponto 00, então Fx em 00 vai ser seno do seno, do cosseno, aqui vai dar 0, né? Se eu falar a coisa errada, vocês me corrigem aí, que para fazer essas continhas de cosseno e seno são uma negação. Do seno do cosseno, então aqui vai dar 1 Fxx em 00 vai dar o 0 de novo. Fxy, que é igual a Fyx em 00 vai dar 1. E Fy em 00 vai dar menos 1. Né? Aí agora a gente vai... Procure o polinômio de Taylor. Ele não fala a ordem, né? Não sei por que eu assumi que era a ordem 2. Acho que foi por causa que eu tinha lido a 12. Calcule o polinômio de Taylor, de Lx, e avalie. Então vamos fazer de ordem 1, né? Que é mais simples. A gente vai usar só esses dois caras aqui. Tá vendo? Eu faço as coisas, ninguém me corrige.
Mas vamos lá. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 vai ser o valor da função no ponto, né? Então, e elevado a zero dá 1, seno de zero dá 0. Então, vai ser 0 mais fx, x menos x0, mais fy, y menos y0, vai dar fx também é 0, e o fy dá 1, então isso aqui dá y, né, igual você tinha dito. E aí, então, é para a gente calcular esse limite, substituindo e elevado a x seno de y pelo polinômio, né? Eu posso fazer isso? Eu posso por quê? Porque o limite está indo para o ponto 0,0, então no limite ele vai ser exatamente igual ao valor do polinômio de Taylor, né? Então, no caso do item A, eu vou ter o limite de xy indo para 0,0, né? E isso vai ser y menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Alfa sobre 2. Como alfa é um número maior que zero, ele é positivo, vou falar que eu vou definir sempre que alfa sobre 2 é igual a beta, e que o beta também é maior que zero. Posso fazer isso para facilitar um pouco as continhas aqui. Então, em cima vai dar zero. Quer dizer, em cima ele é sempre zero e embaixo ele tende para zero, né? Então, isso aqui dá zero. O b é o limite quando xy tende para 0, 0. Y menos xy. O denominador é o mesmo. X mais y, x quadrado mais y quadrado, elevado ao nosso beta que a gente definiu ali. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando xy tende para 0, 0, de y, que multiplica 1 menos x sobre x quadrado mais y ao quadrado, elevado a beta. Aqui, ideias para isso? Posso Eu acho tentar que falar. talvez possa ser usada a regra do anulamento ou as coordenadas polares. Coordenadas polares é interessante. Eu tava pensando na regra do anulamento também, mas eu não consegui achar. Dá para provar que isso aqui é limitado? Eu acho que dá, né? Que esse beta aqui que ferra um pouco pra gente. Que é o nosso alfa sobre 2, né? Na verdade, ele pede, o enunciado inclusive pede para tipo, você supor diferentes valores de beta, tipo positivo, negativo. Na verdade, fala positivo, mas tipo, ele pede para avaliar, no caso, tipo, em função de alfa. Uhum. Provavelmente, tipo, alfa maior, menor ou igual a 1. Sim. Na verdade, quando ele fala para avaliar o limite em função do alfa, é pra gente deixar o limite em função do alfa, né?
Aqui o zero ele tá em função, tá em função de alfa, tipo, para qualquer alfa ele vai ser sempre zeros. Eu só fiquei com dúvida nessa questão, porque, tipo, no momento que você aproxima e elevado a x vezes 100 de y para y, você não já está aplicando limite? Hum, sim, sim. Ah, sim, a gente não pode aplicar o limite dividindo ele em partes, né? Você tem um ponto muito interessante. O que a gente pode fazer, no entanto, né, de fato esse tratamento ele não é tão correto. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Aqui eu tenho e elevado a x seno de y menos y, né? O limite, ele pode ser colocado dentro das funções. Então isso aqui pode ser tratado como sendo o limite de x, y indo para 0, 0, de e elevado a x seno de y menos y. E aqui o limite de x, y indo para 0, 0, de x quadrado mais y ao quadrado elevado ao nosso beta. Né? Eu posso passar ele para dentro dos caras. E aí parece que a gente tem uma determinação, na verdade, né? Um zero sobre zero. Eu fiquei com dúvida também, tipo, eu não sei se essa forma poderia ser aplicada quando o denominador é zero. Interessante. Um bom questionamento. É porque isso aqui ele tende para y, daí o cara de cima tende para zero e o cara de baixo também, né? É, você tem um Vendo esse ponto. exercício, eu realmente tipo, tive a impressão de que tipo, seria aquele primeiro método mesmo. Mas aí eu não sei, no caso, se a ideia seria mostrar que tipo, o erro dessa aproximação tende a zero, quando o x e y tende a zero, ou se tipo, teria algum outro método. Sim. Então, a ideia é isso mesmo. O erro ele tende a zero mais rápido do que o limite da coisa, né? Mas, eu não sei se é formal você falar isso, né? Do ponto de vista do formalismo matemático, eu não sei se a gente pode aplicar a aproximação de Taylor e depois fazer o limite. Eu imagino que sim, mas eu acho que eu vou mandar um e-mail para a professora e aí eu posso te responder depois, com mais segurança, assim. Eu imagino que sim, que você possa fazer o que a gente tinha feito antes, né? De fazer essa aproximação aqui. Cadê ela? Eu acho que não tem problema a gente fazer essa substituição, mas eu vou verificar certinho. Na verdade, tipo, talvez isso não seja nenhuma substituição. Tipo, você está simplesmente calculando esse limite e mostrando o caso que tipo, o erro em relação ao outro limite tende a zero, quando o x e y tende a zero. Tipo, essa foi a ideia que eu tive, mas não sei se está correto. Não, a ideia é essa. No limite, a aproximação e a função são a mesma coisa. Né? Mas o que me incomoda aqui, eu não sei, eu estou um pouco incomodado agora que você levantou isso. Eu vou mandar um e-mail para a professora e aí o que ela respondeu eu te mando também. Ou eu posso falar na próxima monitoria. Mas eu tô um pouco incomodado com essa ideia agora. Que, Certo? Eu acho que agora já dá para resolver o exercício.
Na cabeça faz sentido, assim, né? Mas será que é formal? Porque muita coisa faz sentido, mas quando vai para o formalismo matemático não pode fazer. Eu vou verificar isso certinho. E eu te confirmo. Eu acho que pode, mas aí eu vou te confirmar. Aí para isso, enfim, pensa nas coordenadas polares lá que você comentou, eu acho que é um bom caminho. Talvez o teste dos dois caminhos mostre que esse limite não existe. É uma possibilidade. É, não sei, tem que pensar. Mas tudo bem da discussão dele? Você quer que eu tente fazer mais alguma coisa aqui? Não, acredito que agora eu consigo resolver o exercício. Beleza. E aí, outras pessoas, ou o próprio Ricardo, mais alguma dúvida? Algum ponto, alguma reclamação? Não. Eu tive uma dúvida no teste 6. Teste 6. Eu nem olhei como é que tá o teste 6. Vamos lá. Qual questão? A questão 2. Expressão abaixo. Tá. Isso aqui é meio que aplicar aquela formulinha que tem na lista, né? Vamos dar uma olhada. É que eu não sei, eu resolvi e deu sinal negativo, eu acho. Eu não consegui encontrar bem o que eu fiz de errado. Tá. Vou abrir uma outra página aqui. O resultado do teste já saiu, né? Já. Tá. Que esse que mandou foi o Alexandre, não sei. Então, a expressão abaixo, dada por f de x y igual a meio, define implicitamente y igual a y de x. Tá. Na lista, eu gosto sempre de pegar as referências certinho das coisas, para não usar a fórmula errada. Na lista, a gente tem a seguinte fórmula, né? Teorema da função implícita. Caso f de x y igual a zero, seja um taraná. Então aqui dá para a gente deixar o f de x y igual a zero. Essa é a primeira questão, né? Dá, a gente joga isso aqui para o outro lado. Existem intervalos i j, tais que... Ou seja, define principalmente uma função de gênero. Então aqui eu vou fazer um f, vou chamar de g. Um g de x, y, que vai ser 2e cosseno x mais e seno y menos meio igual a zero. Né? Daí eu preciso da fona x e da... Quem que é a fona aqui? A fona é o cara que ele chamou de zero. Né? Eu vou chamar aqui de fona então para ficar igual. Então eu quero a fona x e a fona y. Então a fona x de xy vai ser duas vezes a derivada da exponencial é a própria exponencial, né? E aí a regra da cadeia, derivo de dentro, derivada do cosseno é menos seno. Né? Derivada de meio é zero. Então isso aqui, só para a gente organizar melhor os termos, fica menos 2 senos de x é cossenos de x. Né?
Então, essa é a fx. E a fy de x e y vai ser 2 seno y, derivada do seno e cosseno. E aqui tá prontinho, né? E aí eu quero dy dx, né? Então, dy dx é igual a menos f x sobre f y, né? A gente cruza sempre. Se o y aqui está em cima, embaixo, e aqui está embaixo, vem para cima, né? Então, isso vai ser menos 2 senos de x é cosseno x. E aqui 2 é seno elevado. Vou pôr o cosseno. Cosseno x é elevado a seno x, né? Então, dy dx vai dar menos com menos mais. Ele deixa seno e cosseno, deixa seno e cosseno. Seno x é elevado a cosseno x. Cosseno x é elevado a seno x. Que seria a letra C, né? Vamos ver se é isso no gabarito. É É isso, isso mesmo. Uhum. certo? Eu achei que eu pudesse escrever df dx sobre df dy, mas eu preciso da fórmula, então. Na verdade só o que faltou foi esse sinal de menos na frente, né? Você pode escrever aqui, del f, né? Del f, del x e del f, del y, né? Só que tem esse sinal de menos. Eu Eu só também tinha sempre esquecido. esqueço. Não, menos mal. Obrigada. Uhum. Certo? Ufa, fiquei com medo de errar ela. Mais alguma, gente? O Marcos. Ah, o Marcos saiu aquela hora. Dúvidas, sugestões, xingamentos. Sei lá. Não? Todo mundo feliz, todo mundo sabe tudo de cálculo. É... E aí, people? Estou às ordens. Por mais meia hora. Eu acho. Eu nunca sei o horário. Acho que mais 35 minutos, na verdade. Tem as. Deixa eu ver o que ela falou pra fazer essa semana. Eu tô cheio de aba hoje. Não sei mesmo o que tá acontecendo. Programação semanal. Semana do dia 22. Né, tem umas paradas de máximo e mínimo. Tá tudo bem com essas paradas? Eu ainda não peguei para fazer os exercícios sobre isso, mas acho que por enquanto sim. Tá. Meio que aplicar formulinhas também. Não tem muito segredo, não.
Tem o exercício 54. 54, vamos ver. 54. Determine o ponto do plano mais próximo da origem. Quando eu leio esse enunciado, eu fico com mais vontade de mexer com coisa de GA do que de cálculo. Determine o ponto do plano mais próximo da origem, né? A gente sabe que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Não sei. Nossa, que enunciado curtinho, né? O que dá pra gente fazer aqui? Então, vamos entender. A gente tem aqui o espaço, né? A gente tem em algum lugar um plano que não passa pela origem. E aí a gente quer saber. Então a gente tem aqui um vetor que está saindo da origem e chegando no plano. A gente quer saber qual que é a menor distância, né? Então esse vetor, ele é um vetor x0, y0, z0, né? Hum, a gente sabe, então, eu vou chamar ele aqui, né? O vetor v, ele é x0, y0, z0, né? E a gente sabe que um vetor, ele é um ponto menos o outro, né? Um ponto de destino menos o ponto de origem. Então aqui ele vai ser um ponto A menos a origem, né? E aí eu quero que esse A pertença ao plano, né? Ela não dá um nome para o plano. Então esse A ele tem que estar dentro do plano. Se ele está dentro do plano, ele é dessa forma aqui, né? Então eu posso tentar escrever esse plano. Eu posso tentar escrever a equação desse plano de outra forma, né? Eu tenho aqui x mais 2y menos z igual a 4. Aqui, como é que eu posso falar isso? Então aqui eu tenho que x é igual a x. Posso falar isso. Posso isolar os outros caras, então falar que y é igual a 4 menos x mais e. E eu posso falar que z é igual a menos 4 mais 2y mais x. Aí, Não entendi muito bem o que você fez com o Y, como você manipulou. o que eu estou tentando fazer aqui, na verdade, é isolar cada um deles. Eu não sei muito bem o que eu estou tentando achar ainda, né? Mas eu estou isolando eles, então aqui eu deixei, faltou sobre 2, né? Aqui eu estou isolando eles só. Então aqui eu pego 4, eu jogo o z para outro lado, eu jogo o x para outro lado, divido por 2. O z é a mesma coisa, né? E o x eu vou fazer isso também, ver se dá em alguma coisa. 4 menos 2y mais z. Então, por enquanto, eu só isolei os caras, né? Não sei se isso vai me ajudar muito. Não tá me ajudando, na verdade.
Porque eu não pensei ainda numa estratégia para calcular o exercício. Aí eu tô mexendo com isso e vendo se aparece alguma coisa na minha frente, assim. O ideal que eu queria é chegar na equação do plano vetorial, só que eu não lembro como eu faço isso. Eu posso... Eu tenho um jeito bom de fazer isso, na verdade. Então esquece tudo que eu fiz até aqui. Eu tenho a equação do plano aqui, a equação geral do plano, né? E aí eu posso pegar pontos que pertencem a esse plano substituindo aqui, né? E aí, se eu substituir, se eu tiver 3 pontos, eu consigo a equação vetorial do plano, né? Um ponto mais lambda um vetor, mais gama outro vetor. E aí, com isso, eu posso igualar esse vetor, que é... Né? Então, eu posso igualar o ponto A com a equação do plano. E aí, quando eu começar a fazer os negocinhos, vai aparecer caras quadráticos que a gente vai pegar o ponto mínimo, que vai ser a distância. Eu acho que é alguma coisa por aí que a gente vai ter que mexer. Tá? Vamos ver. Na verdade, quando a gente fizer a distância da origem, a gente faz x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais e menos e0 ao quadrado, tudo isso na raiz. Né? Aí, se eu pegar o ponto mínimo desse paraboloide que está dentro da raiz, eu acho que não é nenhum paraboloide, na verdade. Enfim, vamos ver o que sai. Então, eu vou pegar pontos simples, tá? Seja x igual a y igual a zero. Então, x mais 2y menos e igual a 4. Se x igual a y igual a zero, então eu tenho que menos e igual a 4. Então z igual a menos 4. Então eu já tenho um ponto. Vou escrever aqui no cantinho. Eu tenho que 0, 0, menos 4 pertence ao plano π. Vou chamar o plano de π, tá? Pertence a π. Agora eu vou fazer seja x igual a z igual a zero. Então eu vou ter que 2y igual a 4 e daí y igual a 2. Então eu vou ter o ponto 0, 2, 0 pertencente a π. E aí, seguindo o padrãozinho de escolha, seja y igual a z igual a zero, então eu vou ter x igual a 4 simplesmente. Então, o ponto 4, 0, 0 também pertence ao plano π. Então eu tenho 3 pontos. Eu posso fazer a equação do plano π, que vai ser um x que é... Escolho um dos pontos para ser meu ponto inicial, mais lambda. Vou fazer esse ponto menos esse, por exemplo. Então, 4 menos 2, 0, mais gama. Agora eu vou fazer menos o primeiro, então 4, 0, 4. Então, essa aqui é uma equação de plano, né, que eu posso escrever como 4 mais aqui 4 lambda mais 4 gama, tá, vírgula, menos 2 lambda e aqui 4 gama. Então eu consigo escrever todos os pontos que pertencem a esse plano por meio dessa tríplice aqui, né? Dessa tripla ordenada. Agora,
que eu vou fazer? Eu vou usar a equação, a fórmula de distância, né? Que é a distância de um ponto até outro é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado, né? Só que x0, y0 e z0 vão ser zero, porque é a origem que eu estou falando, né? O x, y e z vão ser zero e... Enfim, um dos dois caras vai ser zero, porque eu estou falando da origem, e o outro cara vai ser esse daqui. Então eu vou ter que o meu d vai ser igual a raiz de cada uma daquelas coordenadas ali ao quadrado. Então, 4 mais 4 lambda mais 4 é um gama, né? Mais 2 lambda mais 4 gama ao quadrado, né? Eu poderia ter feito uma escolha de pontos que ia facilitar um pouco as contas aqui. Enfim, vamos seguir com isso, né? Eu vou ter então que o meu d ao quadrado, vou levar ao quadrado dos dois lados, porque não faz mal. Vai ser... vou ter que expandir isso aqui, não tem muito jeito, né? Então vai ser... mas eu nunca sei essas formulinhas de cabeça. A quadrado mais AB mais AC mais B quadrado mais AB mais B quadrado mais B mais BC mais AC BC C quadrado, né? Então aqui vai ficar A quadrado não, 16 mais 16 lambda ao quadrado mais 16 gama ao quadrado mais 2AB, né? Então 2 vezes 16 lambda, vou por 32 já. 32 gama, 2AB, 2 AC, né? Então mais 32 gama, mais 32 lambda gama, mais 4 lambda ao quadrado, mais 16 gama ao quadrado, né? Agora a gente vai então colocar esses termos em ordem, né? Juntar o que dá para juntar, tudo mais. E aí a gente vai procurar o ponto mínimo dessa função, né? Dessa função d quadrado. E o ponto mínimo dela vai estar em função de gama e lambda, né? Mas daí quando a gente encontrar o gama e o lambda que minimizam ela, a gente substitui aqui na equação do π, né? E aí a gente vai ter o ponto que vai estar mais próximo da origem, né? Que é o que a gente está procurando, o ponto mais próximo da origem. Então vamos lá. D quadrado vai ser... Agora vem a parte chata, que é juntar o que dá para juntar. Que isso, menino? Menino! Vai. Então, 16 lambda ao quadrado com 4 lambda ao quadrado, né? Então aqui eu vou ter 20 lambda quadrado. 16 gama quadrado com 16 gama quadrado, 32 gama quadrado. Agora os caras que estão sem quadrado, então 32... aqui não dá para juntar mais ninguém, né? Então mais
32 lambda mais 32 gama mais 32 lambda gama mais 16, né? E aí, então, agora a gente vai pegar os pontos mínimos, tá? Pegar o ponto mínimo, né? Como é quadrático, ele só tem um. Que a gente espera que seja mínimo. E aí, para isso, tem um teoreminha que fala pra gente a respeito dos pontos mínimos. E eu estou tentando copiar ele aqui. Então, aqui, ó. O teorema que a gente vai usar é esse, né? Então, seja f de x de classe C2, ou seja, ele é 2 vezes derivado, né? Num dado ponto aí do domínio. Suponha que existe um ponto crítico x0, y0. O ponto crítico é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de célula. Aí ele está falando, olha, se ele for mínimo, então del2f, del(x2) vai ser positivo e a esse ano vai ser maior que zero. Maior que zero, né? Tá, não era esse teorema, na verdade, que eu queria. Existe um outro que é mais importante para esse exercício, né? Não dá para falar qual teorema é mais importante, tá? Mas para esse exercício, o outro é mais importante. Aqui. Tá. Então aqui ele fala o seguinte, ó. Se f de classe C2, tananã, a condição necessária para que seja ponto de máximo local ou de mínimo, né? Não é isso que eu quero também. Bom, é o seguinte. Não achei o print que eu queria, mas as derivadas parciais elas têm que dar zero. As derivadas de ordem. Tá. Coisas legais para a gente observar aqui. Tanto o coeficiente do lambda quanto do gama são positivos, né? Um é 20 e o outro é 32. O que isso indica para a gente? Que esse paraboloide ele tem boca para cima, né? Então é a mesma ideia de quando a gente trabalha em uma variável, né? Se eu tenho x² mais 2x mais 3, ele tem boca para cima. Se eu tenho menos x², ele tem boca para baixo. Então aqui a gente tem a mesma indicação. Se os dois são positivos, boca para cima. Se os dois são negativos, boca para baixo. Se um é positivo e o outro é negativo, ponto de célula ele vai ter. Ele vai ser uma célula, né? Tá. Então aqui a gente vai... Eu vou chamar isso aqui de f de lambda gama, tá? E eu vou pegar então f lambda, f derivado em relação a lambda, né? Então del f del lambda, como você preferir. Isso vai ser 40 lambda, aqui não influencia, mais 32, aqui não influencia, mais 32 gama, e aqui não influencia. F gama vai ser 64 gama, né? Mais, aqui não influencia, 32, mais 32 lambda, e aqui não influencia. Então, se eu quero que ele seja ponto crítico, eu quero que essas duas derivadas deem zero. Então, eu vou definir que, simultaneamente, esses dois caras são zero. E aí, isso é um sistema, né? Tenho duas variáveis e duas equações. Então, eu vou resolver esse sistema. Então, o que eu vou ter aqui? Não tem um jeito muito simples de resolver. Vou dividir essa equação aqui por 32. Então, aqui, ó. Eu vou manter a primeira equação. 40 lambda, mais 32, mais 32 gama, igual a zero. E a segunda eu vou dividir por 32, tá? Então eu vou ter
lambda mais 1 mais 2 gama igual a 0. Né? Então eu posso multiplicar ela por 40. Multiplicar aqui por 40. Aqui fica 40 e aqui fica 80, né? E aí eu posso subtrair as duas. Eu gosto de resolver sistema sempre assim, mexendo com as equações. Então 40 menos 40 dá 0, 32 menos 40 dá menos 8, e 32 menos 80 dá menos 48. Menos 48 igual a 0. Né? Então daqui eu tenho que o meu gama vai ser menos 8 sobre 48, que vai dar menos 1 sobre 6, né? Menos 1 sexto. E aí quando eu substituo aqui, né, em qualquer uma das duas, 32 por 6 dá exato? Não. 80 por 6 também não. Vai ficar uma continha meio chata. Então eu vou pegar aqui na segunda. Então 40. Vou usar a versão dividida que eu tinha dela, né? Lambda mais 1 mais 2 gama igual a 0. E aí onde está gama eu vou colocar menos 1 sexto. Então, lambda mais 1 menos 2 sextos igual a 0. Né? Então daqui eu tenho que o lambda vai ser igual a 1 é a mesma coisa que 6 sobre 6. Né? Então 6 tira 2 dá 4. Passa para cá como menos 4 sextos, que é igual a menos 2 terços. Né? Então esse é o meu gama e o meu lambda. Tá? Posso até testar na primeira equação para ver se bate. Então, 40 vezes menos 2 terços mais 32 mais 32 vezes menos 1 sexto vai dar, se eu fizer aqui na calculadora, menos 2 terços vezes 40 mais 32 mais menos 32 sobre 6 dá 0. Né? Como esperado, dá 0. Então esse é meu gama e esse é meu lambda. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação aqui do π e eu vou colocar o meu lambda e o meu gama nela. Então vamos ver. Vou colar a equação aqui. Então, ó, eu vou ter x igual a 400 menos o meu lambda é 2 terços. 2 terços de 4 menos 2, 0, mais menos 1 sexto de 404. Tá? Resolvendo essa continha, eu vou ter x igual a 4 menos 8 terços menos 2 terços, né? Daqui. Vírgula. Menos 4 terços. 2 vezes menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. E aqui na última é menos 4 sextos. 8. Então aqui, só para terminar, 4 vezes 3 dá 12. Né? 12 tira 10, dá 2 terços aqui. Aqui dá 4 terços. E aqui dá menos 2 terços. Então esse é o ponto que mais se aproxima da origem, se eu não errei nenhuma conta e tudo mais. Certo? Fez sentido todo o processo? É muito mais geado que cálculo. Fez?
Bom, bonita a questão, bonitinha, tá? Vamos ver se faz sentido na GeoGebra. GeoGebra 3D. Vamos ver se faz sentido na GeoGebra. Então, a gente tem x mais 2y menos z igual a 4. Né? Então, esse aqui é o nosso plano. E aí eu encontrei o vetor x igual a... Só esqueci. Eita. X igual a 2 terços menos 2 terços e 2 terços, não é isso, cadê? 2 terços, 4 terços e menos 2 terços. 2 terços, 4 terços e menos 2 terços. Né? Então, ó, de fato, é um vetor que está levando a gente da origem até o plano. Né? Então, o ponto em questão pertence ao plano. E esse vetor... Eu acho que ele é perpendicular ao plano. Não sei. 1, 2. Olha que legal isso. O vetor que minimiza a distância de um ponto até o plano, eu pensei nisso na hora, mas eu não tinha certeza. O vetor que minimiza a distância de um ponto até o plano sempre vai formar uma reta que é perpendicular a esse plano, né? Então, se a gente voltar aqui para lousa rapidinho, nossa, isso é muito bonito. Olha que legal. Como é que a gente sabe qual que é o vetor perpendicular a um plano, né? A gente pega aqui os coeficientes, então, 1, 2, menos 1, né? 1 acompanha o x, o 2 acompanha o y, menos 1 acompanha o z. Esse aqui é um vetor que ele é perpendicular ao plano. Sempre que eu quero a distância, como é que eu posso colocar isso? Sempre que eu quero a menor distância, né, a distância entre um ponto e um plano, eu vou fazer uma reta que tem esse vetor como coeficiente angular. Né? Então, uma outra forma de olhar para o exercício seria eu pegar a reta, né, uma reta R aqui, que é dada por 0, 0, 0, que é a origem, mais lambda 1, 2, menos 1. Né? E aí pegar a intersecção dessa reta com esse plano. Né? Então eu ia pegar isso aqui, dá até pra gente fazer, a gente tem alguns minutos ainda. Eu ia pegar esse finalzinho aqui, ó. E aí, com isso, a gente não usa nada de cálculo, a gente só usa GA. Pega isso aqui com isso aqui, né? Esse cara tem que ser igual a lambda vezes isso aqui. Né? Então, isso dá um 4 mais 4 lambda mais 4 gama igual a lambda, menos 2 lambda igual a 2 lambda. Perdão, aqui esse lambda não pode ser o mesmo desse, tá? Senão dá problema, vou chamar aqui de t. Então aqui t, aqui 2t, e aqui eu vou ter 4 gama igual a menos t. Né? E quando eu resolver esse sistema, eu vou ter... Então, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, né? Dessa equação aqui do meio, eu tenho que lambda é igual a menos t, né?
Então, eu posso reescrever o sistema com duas equações agora, sendo 4 menos 4t mais 4 gama igual a t e 4 gama igual a menos t. Então, 4 gama igual a menos t. Vou pôr aqui na primeira, né? Então, vou ter que 4 menos 4t menos t. Menos t tem que ser igual a t, né? Então, aqui eu vou ter que 4 é igual a 6t, né? E, portanto, t é igual a 4 sextos, né? Ou 2 terços. Se t é igual a 2 terços, eu vou colocar nessa equação aqui, ó. Então, isso aqui vai ser x igual a 2 terços de 1, 2, menos 1, né? Então dá 2 terços, 4 terços e menos 2 terços, que é o que deu aqui. 2 terços, 4 terços e menos 2 terços. Quer dizer, essa questão é mais fácil de resolver sem cálculo do que com cálculo, né? Se a gente usar só GA, ela sai bem mais rapidinho. Eu tinha pensado nisso, mas eu pensei, putz, talvez não seja verdade. E aí o nosso exemplo mostrou que funciona, então parece que é verdade. Certo? Nossa, achei muito bonito esse exemplo. Topíssimo. Eu acho que é isso. Algo mais, gente? Por mim era isso mesmo. Então, beleza. Bernardo, alguma consideração? Tudo certo? Eu acho que é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar e eu vejo vocês na próxima. Se vocês quiserem ver, né?